Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que todo mundo tenha gostado daquele episódio de 3 anos. Foi bem difícil fazer ele e foi bem demorada também a edição, então eu espero que realmente tenha agradado a todos. Alguns disseram que ficaram sem fôlego, alguns disseram que foi bem legal. Eu espero que todo mundo realmente tenha gostado. E se você não gostou, não esquece de mandar uma mensagem pra mim e falar um feedback, porque isso ajuda muito a melhorar para os próximos episódios. Lembrando que se você quiser apoiar o podcast e se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse. Vocês viram no episódio lá de 3 anos que alguns dos patrões falaram, né? E cada vez que algum patrão chega, realmente ele recebe ótimas boas-vindas. Realmente é uma das coisas que é mais comentada no grupo, é isso. Mas fique a seu critério. Veja se você consegue colaborar com o podcast e colabore, porque realmente vale muito a pena. Mas vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Você deve se lembrar em junho de 2021 como a primeira execução ao vivo pela televisão de um prisioneiro no corredor da morte. Ela ocorreu sem problemas. Foi uma das exibições de TV mais esperadas na memória recente e suponho que até distante. Os meses que antecederam o evento foram repletos de polêmicas. Houve confrontos entre manifestantes e simpatizantes. Os manifestantes afirmaram que o público em geral, especialmente as crianças, não deviam ser submetidos a tal barbárie. Os apoiantes argumentaram que não era obrigatório assistir ao vídeo e que as crianças podiam ser impedidas pelos pais de ver se sentissem que era necessário protegê-los. Não só isso, mas também seria um grande impedimento para muitos criminosos em potencial. Certo ou errado, já havia sido decidido e aprovado por todas as agências governamentais envolvidas. Quando foi anunciado em julho que isso aconteceria, tornou-se um principal ponto de conversa de todo homem, mulher e criança. As pessoas discutiram isso em torno de refrigeradores de água no local de trabalho. Estranhos discutiam o assunto no metrô, ônibus e nas salas de espera dos médicos. Crianças em idade escolar falavam sobre isso no recreio e nos vestiários das academias. Poderia ser interceptado de mesas de restaurante adjacentes e em todos os outros lugares. Todos tinham uma opinião e todos estavam curiosos para saber como tudo isso iria se desenrolar. O nome do criminoso era David Lázaro Queiroz, conhecido por seus 3 nomes, como a maioria dos assassinos em série parecem ser. No entanto, antes de sua captura, o público conhecia como o assassino Barão Vermelho, porque ele havia deixado cada vítima com uma cruz maltesa bem entalhada na parte inferior das costas. Ele era a epítome de um ser humano vil. Nos 3 anos que antecederam sua captura, ele conseguiu sequestrar e matar 23 pessoas, a maioria adolescentes, mas com ocasionais homens e mulheres adultos envolvidos em uma boa medida. Ele sempre deixava seus cadáveres expostos nas situações mais comuns. Por exemplo, uma de suas vítimas foi encontrada no início da manhã, quando o sol nasceu, sentada em um banco de parque com a palma da mão apoiada no colo. A mão estava cheia de sementes de pássaros e pombos batiam as asas e comiam em sua palma. Outro foi descoberto tarde da noite em um vagão de trem elétrico em Chicago, encostado na janela, como se estivesse olhando para a paisagem que passava. Ela tinha fones de ouvido no lugar e um MP3 player ainda tocando. E assim foi com cada uma de suas vítimas. Uma encontrada atrás do volante de um carro no estacionamento de um supermercado. Outra relaxando em uma cadeira de gramado em seu pátio traseiro, com óculos escuros e uma bebida com um guarda-chuva dentro. Todos estavam totalmente vestidos. Ele fazia tudo parecer perfeitamente bem e normal. Os incidentes ocorreram em 9 estados. À medida que a contagem de cadáveres aumentava, também aumentava o nível de pânico. Notícias após notícias surgiram, aparentemente sem fim.
Tornou-se raro ver adolescentes sozinhas. Elas começaram a fazer tudo em grupos, pares no mínimo. As pessoas só ficavam fora até tarde da noite se fosse absolutamente necessário. Muitos nem queriam sair depois de escurecer. Se alguém fosse encontrado dormindo ou imóvel em público, era abordado com grande cautela como a próxima possível vítima de assassinato. Houve um suspiro coletivo de alívio em cidades grandes e pequenas no dia em que foi anunciado que ele havia sido capturado. O alívio tomou conta da população e as coisas voltaram a um senso de normalidade. As pessoas viviam suas vidas sem ter que manter aquele louco em suas mentes. O julgamento de David Lázaro Queiroz atingiu a nação. Ele era, sem dúvida, o homem mais odiado do Brasil. E se você perguntasse a alguém que conhecesse, eles diriam que mal podiam esperar para vê-lo pagar pelo que fez. Acontece que eles realizaram seu desejo. Os processos judiciais foram amplamente divulgados e nem um dia se passou sem que os canais de notícias locais e nacionais deixassem de atualizar o andamento do julgamento. A Secretaria de Comunicação já estava procurando por um caso para usar como precedente, mas havia dois fatores principais que levaram o caso de Lázaro a ser escolhido como o primeiro para execução na televisão. 1. Ele era culpado sem sombra de dúvida. Depois que todas as evidências de DNA e impressões digitais foram coletadas e apresentadas, ele confessou todos os assassinatos e até divulgou 2 que ainda não haviam sido descobertos. Se não fosse assim, não havia nenhuma maneira de a Secretaria de Comunicação permitir que um criminoso fosse executado ao vivo na TV se houvesse a mínima chance dele ser inocente. 2. Todos queriam ele morto. Como mencionado anteriormente, a opinião do público sobre Lázaro estava no mesmo nível de Charles Manson ou Adolf Hitler. Se a Secretaria de Comunicação algum dia iria agir, agora era a hora. A situação caiu como uma luva. O julgamento foi concluído em dezembro de 2020 e Lázaro foi condenado à morte por injeção letal. A execução foi agendada para segunda-feira, 21 de junho de 2021, às 18 horas. Essa brevidade no processo legal era quase inédita, mas circunstâncias especiais foram encontradas devido à natureza do caso e para manter o interesse público aumentado pela transmissão iminente. No dia da execução de Lázaro, o país inteiro e muitas outras partes do mundo praticamente pararam. As pessoas tiraram um dia de folga para preparar suas casas para a festa de exibição. Aqueles que tiveram que trabalhar naquele dia certificaram-se de que os aparelhos de televisão nas salas de descanso e de conferência fossem capazes de captar a rede que havia vencido a guerra de licitações para a transmissão. À medida que se aproximava das 18, havia cada vez menos carros circulando, até que, finalmente, quase todas as áreas metropolitanas do país se assemelhavam a um deserto pós-apocalíptico. O tempo parou, e todos nós assistimos fixados em nossos aparelhos de TV e dispositivos. Seria conhecido como um daqueles momentos decisivos que as pessoas nunca esqueceriam. Eles sempre se lembrariam de onde estavam e com quem estavam quando viram aquilo acontecer. Em setembro de 2021, participei do leilão da propriedade de um homem chamado João Randolph. Ele havia morrido sozinho poucos dias antes, vítima de uma aparente invasão de casa. Ele não tinha testamento em vida e nenhum parente próximo para reclamar seus pertences. Portanto, o Estado assumiu o controle da venda de seus pertences pessoais. Sempre gostei de ir a leilões como este, porque de vez em quando encontrava um negócio bom demais para deixar passar. E esse leilão não foi exceção. Sendo um cinéfilo, fiquei animado quando o lote 312 foi lançado. Eram 2 grandes banheiras de plástico cheias de filmes em Blu-ray e DVD. Estimei que provavelmente havia 200 ou mais. Durante a venda daquele lote, levantei a mão várias vezes, até ser o único licitante restante. Eu sorri, sabendo que tinha fechado um negócio notável por meros R$ 57. Em casa naquela tarde,
Mal podia esperar para começar a desempacotar e catalogar os conteúdos das banheiras. Meu pensamento inicial, ao remover a tampa do primeiro recipiente, foi: vou ter que comprar mais prateleiras. No entanto, era um problema que eu não me importava de enfrentar. Passei horas desembalando os filmes e organizando-os em pilhas alfabéticas no chão da minha sala. Foi aí que eu encontrei no fundo do segundo recipiente uma coisa que me intrigou. Um pequeno pendrive USB não identificado. Encolhi os ombros a princípio e o coloquei de lado em favor de continuar minha catalogação. Mas quanto mais eu pensava o que tinha nele, mais aquilo me consumia. Peguei meu laptop e conectei o drive. Contido no stick estava um único arquivo de áudio intitulado Lázaro_execução.mp3. Então, eu cliquei 2 vezes nele. O clipe de áudio começou com uma quantidade excessiva de ruído, enquanto a pessoa que fazia a gravação se atrapalhava com o microfone. Em seguida, ele se estabeleceu em um assobio constante de ruído de fundo ambiente. Está gravando? Alô? Eu sou o João Randolph e eu sinto que tenho que compartilhar minha história. Isso está me incomodando há algumas semanas e eu realmente quero tirar isso do meu peito. Alô? Tá. Eu estive envolvido na execução ao vivo de David Lázaro Queiroz, o famoso assassino do Barão Vermelho. Eu fui abordado pelo vice-diretor da prisão, onde ele estava detido 2 dias antes da sua execução programada, e perguntou se eu queria participar. E eu era só um civil, e na época eu realmente não tinha entendido o porquê. Eu não percebi, até que fui escoltado para a prisão, e informado pelo diretor que eu realmente entendi o que estava acontecendo. Veja, eu fui escolhido porque eu me pareço muito com Lázaro. Pelo menos foi o que me disseram. E eu concordo. Eu realmente me pareço com ele. Bom, ao que parece, Lázaro realmente escapou de sua cela da prisão no dia anterior. Não me pergunte como ele fez isso. Eles também não quiseram me dizer nada a respeito de nada. Mas a questão é, eles queriam ir em frente com a execução para o bem do público. Aquilo tinha sido muito divulgado e milhões de dólares já haviam sido gastos no contrato de TV e de publicidade. Eles simplesmente não queriam que todos voltassem ao modo de pânico, sabe? Não só isso, mas a prisão precisava salvar a sua cara. Teria sido um inferno apagar se os chefões descobrissem que Lázaro havia escapado sob sua vigilância. E então, como diz o velho ditado, né? O show deve continuar. Na hora da execução, eu deitei lá exatamente como eles me pediram. Não movi um músculo. Eu era um ator perfeito. Quando tudo foi dito e feito, e as câmeras desligadas, eu fui interrogado. Eu recebi alguma compensação monetária e me disseram para nunca contar a ninguém sobre aquilo. Eu tive que assinar um monte de papéis dizendo isso. Então, eles me deixaram ir embora. Tecnicamente, eu não vou contar a ninguém. Eu estou apenas registrando isso para minha própria consciência. E esse é o único motivo que eu quero ter gravado isso. Mas eu já fiz coisa demais. Eu preciso dormir agora. Eu espero que realmente nunca ninguém ouça isso. E então, mais chiado o ambiente antes do dispositivo de gravação desligar. Eu estava em choque. Eu não tinha ideia do que fazer com essa informação. Era como se eu tivesse tropeçado em uma prova de que o pouso na Lua era falso, e eu era a única pessoa na Terra que sabia sobre isso. Exceto, nesse caso, havia pelo menos um punhado de outros que estavam a par da charada. Eu precisava pensar. Eu liguei minha TV. A mesma TV que testemunhei um cara chamado João Randolph fingir a morte de David Lázaro Queiroz em junho. O noticiário da noite estava passando. Para minha surpresa,
havia uma menção à morte de João Randolph. A jovem, que estava ancorando a notícia, mal conseguia manter a compostura, enquanto lia as falas do seu teleprompter, que contavam como a autópsia de João havia revelado uma cruz de malta esculpida em suas costas. Gostaram da história, seres do submundo? Se gostaram dessa história, ou de alguma outra, ou de qualquer outra história que você já tenha ouvido aqui, eu vou pedir por favor para você correr lá no Instagram e se inscrever nas nossas redes sociais. E se possível, também correr lá no YouTube e se inscrever no nosso canal. Ajuda muito realmente a divulgar o podcast. Muito obrigado por tudo. Pelos feedbacks, pelos carinhos, críticas e tudo que vocês trazem de bom pra gente. Boa noite e bons pesadelos.